Então, esse é um exercício da UBF do ano passado, da primeira fase. Essa é a nossa questão 6 da Olimpíada, da primeira fase do nível 1. O nível 1 é lá o 8º e o 9º ano. Então, essa foi a questão 6 lá deles. Mas, bem, essa aqui é uma questão que poderia estar muito bem no primeiro ou no segundo ano do ensino médio. Ele deu para a gente um gráfico de velocidade em função do tempo, e é um gráfico que tem vários patamares, né? Você vê ali que tem uma reta subindo, depois ele tem uma parte que é horizontal, uma parte que vai descendo. Então, é uma combinação de vários movimentos ali que a gente tem que estudar esses trechos. Então, deixa eu ler aqui o enunciado para vocês, né? A figura mostra esse gráfico do movimento de um corpo durante 15 segundos. Em relação a este gráfico, ele pede para a gente fazer uma análise do mesmo e encontre o máximo valor do modo da aceleração em metros por segundo. Então, ele quer saber qual é o valor máximo da aceleração. Mas, bem, como a gente está aqui aproveitando para estudar cinemática, vamos fazer com detalhe e vamos estudar todos os trechos e calcular todas as acelerações em cada um dos trechos. Então, o que a gente precisa saber aqui? Primeira coisa. Primeiro, se o gráfico é vertical e está subindo da velocidade, a nossa aceleração é positiva. Se a inclinação é negativa, ou seja, se a inclinação é para baixo, o V vai para baixo, diminuindo com o passar do tempo, a nossa aceleração é negativa. Mas ele está sempre falando do módulo. Ó, repara que é importante a gente entender o módulo da aceleração. Então, independente se é positivo ou negativo, a gente sempre vai pegar o módulo e olhar para o módulo da aceleração. Então, a gente pode pegar aqui o gráfico e separar ele em vários trechos. Ó. Vou pegar o vermelho aqui. Ó, repara, a velocidade cresce com o tempo, desde lá da origem, né, desde lá do 0, até mais ou menos no 5 aqui. Né? Ela cresce com uma inclinação. Depois do 5 até mais ou menos aqui nesse trecho, ela cresce com uma outra inclinação, um pouquinho maior. Né? Posso dar até um zoom maior no gráfico para a gente ver com calma. Dessa linha vermelha até o 10, a velocidade não muda, ela vai constante. Então, nesse caso, a gente já pode até saber a aceleração. Se a velocidade é constante, eu não tenho aceleração. A minha aceleração é 0. E depois do 10 até aqui, a minha velocidade vai reduzindo. Então, a minha aceleração nesse trecho é negativa. Então, a gente tem vários trechos aqui. Eu posso chamar de trecho 1, trecho 2, trecho 3, ó, trecho 4 e trecho 5. Né? Todos os trechos. No trecho 3, a minha velocidade não muda. No trecho 5, a minha velocidade também não muda. Então, de cara aqui, a gente já pode calcular as acelerações do trecho 3, eu vou chamar de 1 a 3, ela vai ser igual à aceleração do trecho 5, que é igual a 0. Ou seja, nesses dois pontos do gráfico, a minha velocidade não muda. O tempo passa, mas a velocidade não muda. Então, a gente está falando de um movimento retilíneo uniforme, onde não há aceleração. A aceleração é 0. E a gente pode calcular as outras acelerações. Por exemplo, no trecho 1, a gente pode calcular a aceleração 1 fazendo o seguinte: o ΔV sobre ΔT. Então, a gente vai aqui no gráfico, vamos dar um zoom para a gente conseguir ver melhor, e a gente vê o ΔV e o ΔT qual é. Então, por exemplo, quando t igual a 0, a minha velocidade está aqui. Então, se a gente olhar para o gráfico, ó, ela aqui é no 0, aqui embaixo, andou 2 quadrados para baixo, está menos 10. Então, cada quadradinho desse está representando para a gente 5. Então, se aqui é 0, aqui vai ser menos 5, aqui vai ser 5, aqui vai ser 15. Né? Então, a gente consegue definir ali, pelo gráfico, quais são os valores. Então, a minha velocidade ela vai de menos 5 até 5, no intervalo de tempo que a gente também pode definir. Ó. Então, quando eu ando 2 quadrados na horizontal, ó, passou 5 segundos. Então, esse intervalo aqui é metade do tempo, né? Então, é 2,5. Aqui é 2,5, aqui é 5, aqui é 7,5 e por aí vai. Sempre andando de 2,5. Mas a minha velocidade foi de menos 5 até 5, no intervalo de tempo que foi de 0 até 5. Então, esse cara aqui vai ser meu ΔT, esse cara aqui vai ser meu ΔV. Né? Então, olhando pelo gráfico, a gente consegue definir esses caras aí. ΔV sobre ΔT, a gente pode calcular
agora. Então, ΔV é velocidade inicial menos velocidade, ou melhor, velocidade final menos inicial, né? Então, a velocidade final menos a velocidade inicial, a mesma coisa para o tempo, t menos t0. Velocidade final foi 5, eu tenho que tirar menos a velocidade inicial. A velocidade inicial, ela é menos 5. Então, eu faço menos 5. Divido o tempo, que é 5 também, né? Que é até aqui, e menos o tempo inicial, que é 0. Né? Então, 5 menos 5 vai dar 10, né? Porque menos 5 vai dar mais 5, então 5 mais 5 dá 10. Divido por 5, esse cara dá 2. Né? Ou seja, a aceleração no primeiro trecho é 2 metros por segundo ao quadrado. Lembra, né? A velocidade, qual é a unidade de velocidade? É metro por segundo, e você está dividindo por intervalo de tempo. Então vai ficar metros por segundo ao quadrado. A gente pode também encontrar essa aceleração através da inclinação da reta. A gente pode fazer isso desenhando um triângulo. Repara, eu consigo fazer um triângulo aqui, ó, que ele sai daqui do início do movimento, vai horizontal para cá, vai até o instante de tempo 5 segundos, sobe até a posição final aqui em cima e depois volta. Então aí a gente define um triângulo. Né? Eu vou tentar desenhar esse triângulo aqui embaixo. Então esse é um triângulo que a gente chama de um triângulo retângulo e a gente consegue calcular a nossa aceleração, ou melhor, a inclinação da reta que está associada à aceleração, através desse ângulo aqui. Ó. Esse daqui, que eu vou chamar de um ângulo θ, a gente geralmente na física usa a letra grega para ângulo, então é um ângulo θ, a gente consegue descrever a inclinação da reta através da que a gente chama da tangente desse ângulo. A tangente desse ângulo, ela é justamente a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, ó, repara, a tangente desse ângulo, ela vai ser igual a essa altura aqui, né? Se a gente olhar aqui no desenho, no gráfico, essa altura vai ser justamente o ΔV, ele vai de menos 5 até 5, então a gente tem um valor 10 aqui. Então ele é 10, dividido pelo cateto adjacente. O cateto adjacente é justamente o intervalo de tempo da horizontal aqui, ó. É esse tamanho horizontal. Esse tamanho horizontal é justamente 5. 5. Ou seja, a tangente de θ vai me dar 2. Repara, exatamente igual à aceleração. Ou seja, se a gente consegue pegar esse gráfico linear e calcular a tangente do ângulo de inclinação dessa reta, a gente tem a aceleração. Essa é uma outra forma de vocês calcularem a aceleração. Calculando a inclinação dessa reta que está determinada pela variação da velocidade. Então, a gente pode fazer ou calculando o ΔV e o ΔT, ou a gente pega a inclinação da reta, faz o triângulo e calcula essa tangente aí. E a gente pode calcular as nossas outras acelerações. Vamos calcular a aceleração 2 da mesma forma. Ou seja, a gente tem aqui o nosso movimento, ele parte aqui do 5, né? Agora, e vai até o valor lá em cima, que é o valor máximo. Então, a velocidade inicial vai ser 5 metros por segundo, e a velocidade final é aquela lá de cima, né? Ou seja, 15 metros por segundo. Então, a gente pode já calcular o ΔV aqui, ó. O ΔV vai ser velocidade final 15 menos velocidade inicial 5, dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo, ele parte daqui, ou seja, do valor 5, e vai até esse outro valor aqui. Então, aqui, ó, daqui até aqui, na horizontal eu variei de 5 até 7,5. Ou seja, a minha velocidade variou de 5 até 15 e meu instante de tempo variou de 7,5, ou melhor, variou de 5 até 7,5. Ou seja, 15 menos 5 vai dar 10, 7,5 menos 5 dá 2,5. Esse cara aí vai dar 4, né? 4 metros por segundo ao quadrado.
Se a gente fizer pela tangente do ângulo, tem que obter a mesma coisa. Então, a gente pode dizer, né, que num gráfico de V em função do tempo, a nossa aceleração, né, ela é numericamente igual à tangente de θ. Isso vai valer sempre. Né? Numericamente igual, porque o seu ângulo pode estar, a inclinação pode estar para cima ou para baixo. A gente tem que interpretar se a inclinação está para cima. Eu vou tirar uma tangente ali, se der um valor positivo, eu sei que a aceleração é positiva, então eu pego o valor positivo. Mas se você fizer um triângulo ali e a reta estiver descendo, aí você pega um ângulo positivo, vai dar uma tangente positiva, você tem que interpretar que a aceleração é negativa. Então por isso que a gente bota esse numericamente igual. Porque você tira o valor, aí depois você interpreta fisicamente esse resultado. Então basicamente aqui a gente já calculou quase tudo, falta só o 4. Que é justamente o pedaço descendo. A aceleração 4, a gente tira da mesma forma, né? Vamos preencher o resto do gráfico aqui, que é o seguinte. Então, eu começo aqui no 10 segundos e vou até o outro intervalo de tempo aqui, né? Aqui vai ser, sempre cada quadrado é 2,5 segundos, né? Então, aqui vai ser 12,5. A minha velocidade, ela começa lá em cima, no 15, né? E vem aqui para o valor mais baixo de velocidade que tem no gráfico. O valor mais baixo que tem de velocidade é justamente o menos 5, né? Que está ali embaixo. Né? Quer dizer, tem o menos 10, mas a velocidade não chega no menos 10. Né? Então, vamos tentar escrever isso aqui para calcular essa velocidade. Ó, a velocidade final é menos 5. Né? Eu tenho que fazer menos a velocidade inicial. A velocidade inicial é 15 metros por segundo. O móvel estava lá em cima e desceu. O tempo final é 12,5. 12,5. Menos o tempo inicial, que é 10, a gente consegue calcular a nossa aceleração no trecho 4. Eu tenho menos 5, menos 15, dá menos 20, né? Menos 20. Divido esse cara por 12,5 menos 10, vai dar 2,5. Então, aqui ó, dá menos 8 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente achou todas essas acelerações. Olha, o 4, A2, A3, ou melhor, A1, A3 e A5, que é 0. E agora, a gente pode olhar para a questão que pergunta, para falar para a gente encontrar o maior valor do módulo da aceleração. O maior valor do módulo da aceleração é você pegar o valor absoluto de cada uma delas. E a maior que a gente encontrou foi 8 metros por segundo, em módulo. Né? Se ele pedisse simplesmente a maior aceleração, o maior valor de aceleração é o valor positivo. E no caso seria 4. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes uma palavrinha pode mudar o resultado da questão. Se ele pedisse a menor aceleração, né? A menor aceleração é menos 8, porque ela é uma aceleração negativa. Mas se for o menor módulo da aceleração, o menor módulo é 0, que é no trecho 3 e 5. Né? Então, a gente tem que ficar atento a essas nuances que podem aparecer na questão. E, obviamente, aqui, como eu estou resolvendo com vocês, eu calculei a aceleração de todos os trechos. Não precisa, você, resolvendo a prova, você não precisa calcular todos os trechos. Você já poderia olhar, e se ele está pedindo o maior módulo da aceleração, ele vai ser que ser o trecho que a velocidade muda mais rápido, independente se é subindo ou descendo. Então, você consegue ver aqui, ó, que, por exemplo, aqui no primeiro trecho, a velocidade foi de menos 5 a 5 em 5 segundos. Né? Ou seja, ele tem uma mudança. Mas, por exemplo, essa daqui já mudou muito mais rápido. O trecho 2 já muda muito mais rápido, a inclinação é maior. Então, você, pela inclinação dessa reta, olhando o gráfico, você consegue identificar qual desses trechos a velocidade mudou mais. E você consegue identificar ó, que só em 2,5 segundos a velocidade mudou um tanto aqui na 4. Então, de olho, você pode bater o olho ó, e falou, A4 é o trecho que a aceleração vai ser maior, em módulo, né?
mas é o trecho que a velocidade mudou mais. Então, você pode só olhar para o 4, calcular só do 4 e seguir para a próxima questão. Você não precisa perder esse tempo todo que a gente perdeu. E a resposta é o 8, é a letra D. Essa daqui é a resposta. Ou seja, a letra D é a resposta dessa questão.